69 já está. Então, esse tá. Agora, quando começa a 70ª? No dia da assinatura do acordo de paz. E esse acordo de paz, já vários... Para vocês, estão determinados 70 semanas sobre o teu povo. Sabemos que cada vez mais os sinais que nos alertam a estar atentos à volta de Cristo estão se cumprindo. Todos os dias somos levados a entender que tudo que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Até os cientistas já alertam que o relógio do fim está muito próximo da meia-noite. E a indicação de Jesus para a sua igreja é que neste tempo deveríamos olhar para Israel. Então, quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de, você já sabe que são 7 anos. Da onde vem isso? Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá, exilados, e Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias que o exílio babilônico demoraria 70 anos, Daniel foi para lá com 19 anos de idade, era um menino, ele passou por 3 reis. E agora ele está lá com 89 anos, terminando 70 anos, ele faz um jejum de 21 dias. Para saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora 21 dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder para ele só sobre a saída e a volta para Jerusalém, para a terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, o Ciro, o persa, o que ele fez para dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha 2 muralhas. A muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Prédio de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Ou seja, era inexpugnável. Intransponível. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram. Pelo onde era o rio. E os camaradas estavam todos enchendo a cara, eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta daqui Belsazar, que era o rei na época, estava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou maluco, chamou os sábios, falou, o que está escrito aí? Ninguém sabia, ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel está falando isso, entram os exércitos de Ciro. E mata todo mundo. E acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Nossa. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo para Ciro, ele fala, mas onde está isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega para Daniel e fala, o que você precisa para que o povo volte? Ele escreveu um decreto, ele devolveu utensílios, ele deu cartas nas províncias para que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala da saída da ordem. Quer dizer, veja, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto para sair. E ele começa a contar as 70 semanas. Tá. Só que a palavra semana ali, Shabua, ela tem a mesma raiz de Sheva, que é 7. Então, na verdade, não é 70
semanas de dias, 70 semanas de anos. Então, da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado, ungido, e não será mais. E aí depois ele diz, e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram com a ordem do Ciro do povo voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos. 69 anos. Semanas de anos, 69 vezes 7, dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas, você sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí vem o hiato, que é o período da igreja. Mas aí o que ele diz? Depois ele diz, ele começa dizendo, 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto para você, Vilela, quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste Império Romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então, daí vem o entendimento da grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, que o anjo Gabriel contou para ele. Mas isso não está localizado ainda em tempos, como você fez o cálculo... O 69 já está. Então, esse está. Agora, quando começa a 70ª? Então, no dia da assinatura do acordo de paz. E esse acordo de paz, já vários começaram a fazer conversações. Mas você sabia, vai ter que ter uma guerra para ter um acordo de paz? Não, as guerras aconteceram nesses 2000 anos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso. Conflitos. E Jesus falou disso. Quando vídeos falar de guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. O que inicia a última semana, que é a grande tribulação... É uma paz. É um acordo de paz. E quando muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. De paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e falso profeta. O falso profeta aparece antes? Não. O falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Tá. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Tá. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... Ah, é? É. Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã juntos e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. E, na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Pode ser. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem muita possibilidade de ser. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem, inclusive ele é visto com 2 chifres, né, como um cordeiro. Então ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas na verdade ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Agora, essa semana última, a grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que
eles fazem... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o Templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. É depois? Tá, então começa com a paz. Então, começa com a paz, e um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O Shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano é durante a sexta. O Shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O Shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o... Tiago, alguns versículos de Daniel, no capítulo 9, eu vou lendo e a gente já vai explicando aqui, versículo por versículo. Daniel 9, depois do sacrifício de Daniel, né, onde ele se pôs a orar e a jejuar para entender o tempo da saída, porque já havia passado o tempo que Deus havia determinado para os judeus ficarem no cativeiro babilônico. Daniel, ele se põe a jejuar, a sacrificar a sua vida em oração para entender, porque o tempo determinado para o castigo dos judeus na Babilônia já havia passado. E Daniel queria tentar entender, tentar que fosse revelado para ele como que isso se daria, como daria então essa saída do povo judeu do cativeiro babilônico. E aí, quando o anjo aparece para ele, o anjo aparece para dizer para ele que ele é muito amado, que ele foi ouvido já logo no primeiro dia de oração, mas que houve uma batalha. Você acha que essa batalha aconteceu por quê? Porque o mal sabia o que seria entregue para Daniel. O mal sabia que isso hoje estaria em posse de todos nós. E isso tem que ser tão valorizado que nós temos que estudar isso sempre que possível. Nós não podemos deixar isso guardado, porque foi um presente dado por Deus que o mal não queria que estivesse nas nossas mãos. E aí, depois de 21 dias, Deus enviou Miguel, que pelejou junto ali a Gabriel e liberou ele do principado da Pérsia que havia segurado a resposta de Daniel. Então, quando Gabriel chega, ele começa a dizer: olha, ô Daniel, eu vou te revelar o que vai acontecer com vocês, mas vou te revelar também o que vai acontecer depois de vocês. Para vocês, estão determinados 70 semanas sobre o teu povo. Que povo é esse? Quem era o povo de Daniel? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade dos judeus? Jerusalém. Para cessar a transgressão, aqui são 7 coisas que aconteceria, né? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui, pastor Tiago, fica muito claro. Para que você entenda, eu vou falar bem devagarzinho para que todos entendam. O anjo está dizendo que desde a assinatura, quando fala de assinatura, tudo na Bíblia questões de assinatura. Quando foi assinado ali a ordem, foi dado a ordem para que os judeus saíssem da Babilônia e retornassem para Jerusalém. O tempo dado foi 7 semanas para eles reconstruírem o templo. Então aqui nós temos 2 tempos, 7 semanas, que foram 49 anos, porque quando eu falo de semanas, eu estou falando de semanas de anos. Existem semanas de dias, que são 7 dias, e semanas de anos, que são 7 anos. Aqui nesse caso, está sendo dito, pregado, profetizado, semanas de anos. Então eles levaram 49 anos para edificar o templo. Está ali, para edificar Jerusalém. E para edificar Jerusalém, 7 semanas. E para
até o Messias ou até o príncipe. Quem é o príncipe? Quem é o Messias, pastor Tiago? Jesus. Jesus. Olha para você ver que coisa gloriosa. Centenas de anos antes, um homem que se pôs a orar, um homem que se pôs a jejuar e não desistiu da oração, está recebendo a profecia de que 483 anos depois, o príncipe, o Messias viria e seria morto. Olha aí, eu vou continuar lendo. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui, se nós somarmos as 62 semanas com as 7 semanas, nós vamos ter 69 semanas. 69 semanas. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O termo aqui será cortado, será morto, será eliminado, mas não para si mesmo. Aqui é muito interessante, muito importante também, que você abra agora. Então, depois das 69 semanas, que foram 7 semanas aqui para a edificação, mais as 62, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. Aqui, pastor Tiago, é importante as pessoas abrirem a mente para entender que esse mas não para si mesmo, aqui nesse pequeno texto, é introduzido à igreja. Porque o Messias não morreu, não morreu para os judeus, porque os judeus o rejeitaram. Então, ele não morreu para si mesmo. Não foi um sacrifício por ele próprio. Não foi um sacrifício pelos judeus. Foi um sacrifício por quem? Para a igreja. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que fala da destruição do templo 70 anos depois de Cristo. E aí fala do tempo do fim, que até o fim seria com inundação e também guerras. Guerras, e estão determinadas as assolações. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Ó. Nesse período que nós estamos. Por que nós estamos aqui? Porque daqui a pouco ele vai se manifestar. Quem vai se manifestar? O anticristo. E aí, nós entraremos aqui no versículo 27. Pastor, por que nós não estamos ainda no versículo 27? Vou te explicar agora. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, montado num cavalo, no jumentinho, pastor Tiago, tem um grande escritor e que fez os cálculos, todos os cálculos, de quando foi assinado a saída da ordem. Um grande historiador, ele faz os cálculos de quando foi dada a ordem para os judeus saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém, até a entrada de Jesus no jumentinho, foi contabilizado certinho as 69 semanas. Ou seja, os 483 anos. Isso aqui é muito forte. A Bíblia ela é inefável, ela não falha. Ela é infalível, na verdade, né? Então, isso aqui é tão poderoso que quando os judeus saem da Babilônia, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dá-se as 69 semanas. O que acontece ali? Ali, profeticamente, acontece, Tiago e todos os irmãos, uma pausa. Sabe aquele cronômetro que está rolando e daqui a pouco aperta e ele pausa? É isso que aconteceu. Uma pausa no relógio escatológico para o tratamento de Deus com os judeus. Deus estava tratando com os judeus e ali ele faz uma pausa, ok? Quando ele faz essa pausa, ele começa o tratamento com a igreja. Inicia-se a era da graça. Inicia-se o período da graça, que é o período que nós estamos vivendo hoje. É o período que nós estamos vivendo hoje, como eu disse para vocês.
estamos aqui, ó. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Por que aí nós daria para entrar no assunto da terceira G agora, mas vamos prosseguir, a gente volta no assunto da terceira G. Por que tem que ser instaurado uma terceira G? Para que apareça o solucionador. Por que tem que... O caos é o caos para vir a ordem. Primeiro eles apresentam o problema para depois apresentar a solução. Então, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aqui está falando da última semana. Se o anjo disse para Daniel, preste bem atenção, para você entender. O anjo disse que 70 semanas estão determinadas. Passou-se a 69. E lá no 27 é que vai dar continuidade a essa última semana. Estamos vivendo essa pausa, esse gap. Deus ele parou de tratar com os judeus e está tratando com a igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, que a igreja for tirada, então termina-se, encerra-se o tempo da graça. E entra o período tribulacional. É aí que entra o anticristo. Portanto, o que eu creio, não sei se o Tiago, né, ele acredita da mesma forma, é que a igreja, ela talvez possa até ver o anticristo, a manifestação dele, mas na assinatura do acordo de paz que permitirá a construção do terceiro templo, porque esse tratado, esse acordo de paz é para a construção do segundo templo, porque do terceiro templo. Porque aqui ele diz que essa aliança será por uma semana, porém na metade ele quebra o pacto. Na metade das... entende que são 7 anos de tribulação? É aqui que a gente entende que são 7 anos, porque é uma semana que falta. Porém, na metade, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, se você somar a quantidade de dias que as duas testemunhas pregam, dá exatamente 3 anos e meio da primeira parte da grande tribulação. Porque quando o anticristo se revela, ele vai matar as duas testemunhas. Sim, até então, a vontade dele era matar antes. Mas por que ele não mata? Porque se ele matar, as pessoas vão ver realmente quem ele é. Então ele vai relevando. E aí, na metade, 3 anos e meio, ele mata as duas testemunhas. Porque aí ele já se revelou, já profanou o templo, já cometeu, olha lá, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Ali ele vai colocar a imagem dele. Ele vai tirar a arca da aliança e vai colocar a imagem dele e vai dizer, olha, eu sou aquele que tem que ser adorado. E aí a gente já pode ir para Apocalipse, onde mostra isso. Podemos ir também ali para Apocalipse 13 também, onde mostra, né, essa manifestação e essa revelação de quem realmente ele é. E aqui nós subentendemos que é terminada as 70 semanas. E aí no final da última semana, né, no final da 70ª semana, a igreja aparece somente no finalzinho, quando nós descemos com Cristo nas nuvens, preparados, patenteados para reinar com Cristo no milênio e para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta e o seu exército, meu amigo Tiago. E é mais ou menos isso, eu acho que deu para entender, né?